esse assunto, a gente perguntou sobre isso. Tô aqui no meu sorvete. Mas eu ainda. não vai no sorvete enquanto eu vou aqui. A gente não perguntou uma coisa importante, porque é o seguinte, esse ano é ano de eleição no Vasco. O Júlio Brandt vem candidato a presidente da associação, a gente pode afirmar isso, pode pensar isso, ou o Júlio saiu da Sempre Vasco e está se retirando da política do clube, da figurativa que ele é? Não. Como eu posso chamar? Nesse momento, não tem candidatura definida. Nesse momento, o meu objetivo, como eu falei, nesse momento o objetivo é garantir que a gente consiga criar um ambiente positivo, um ambiente satisfatório, um ambiente em que os muros que a política tradicional trouxe para o clube anterior, que eu falei que até agora criou, é que a gente acabe com esses muros que a política criou e que a gente desenvolva uma nova forma de lidar com essas pessoas, com esses atores, né? Os grupos, o que os grupos fazem? Os grupos encastelam as pessoas e acabam, algumas vezes, por serem mais importantes do que o próprio Vasco. Do que ficarem mais importantes do que o próprio Vasco. Ou seja, as pessoas brigam mais pelos grupos do que pelo Vasco. E é isso que eu chamo da velha política, né? É isso que eu chamo da política que tem que mudar. Porque isso era importante. Por que os grupos foram importantes? E aí é bom o pessoal entender. Lá atrás, era impossível você participar em São Januário de qualquer coisa. Existia um fechamento do clube, existia uma política de ditatorial dentro do clube que impedia que movimentos políticos saudáveis se criassem e pudessem florescer dentro do clube. Então, os grupos, na verdade, se criaram e foram se fortalecendo porque eles viraram um Vasco paralelo, praticamente. Porque dentro do Vasco, aquilo não se criava. Então, quando nós criamos lá o grupo, e quando os grupos foram criados, se você for olhar bem, depois que se criou Sempre Vasco, vários outros grupos foram criando, foram filhotes, foram milhares de outros grupos criados depois da criação do Sempre Vasco, né? Por quê? Porque realmente o pessoal falou, pô, é a forma de poder discutir política livremente, poder falar do Vasco, poder discutir projeto, de uma forma, entre aspas, protegida, blindada, né? Dentro do clube. Só que hoje isso não faz mais sentido nenhum. Hoje isso só cria afastamento. Hoje só cria distanciamento. E esse distanciamento, esse afastamento, no final, na resultante disso, é uma política ainda muito negativa e que só prejudica o clube, no fim das contas. Se a gente não acabar com isso, não abaixar esses muretas e não voltar a conversar, né, as pessoas terem entendimento que, pô, olha só, não é mais a mesma briga, não é mais o mesmo clube, não é mais o mesmo cenário, não é mais nada igual. 2020 já foi diferente, eu falei aqui de 17. Agora, então, é outra história, completamente diferente, mais ainda do que foi no passado. Então, meu objetivo agora, nesse momento, e foi esse meu objetivo com a saída da Sempre Vasco, não é lançar a candidatura ou ser um candidato. Meu objetivo é garantir que isso aconteça. Porque isso acontecendo, a política do Vasco e a eleição sai do holofote e ter uma eleição no Vasco passa a ser uma coisa corriqueira como qualquer clube, ninguém nem sabe. Ah, foi eleito ali, o presidente tá certo, o cara vai tocar o clube, ele tá tudo certo, entendeu? Mas, assim, você considera, pelo menos, ou não? Hoje está longe do seu horizonte ser presidente do Vasco Associação? Não, qualquer coisa que se relaciona ao Vasco sempre vai mexer comigo. Tá. Sempre. Esse é fato. Como eu falei aqui, se me chamarem para CEO da SAF, claro que eu toparia ser CEO da SAF. Numa situação em que existe o desafio colocado de uma candidatura, isso acontecer, não é o caso agora, e vier, eu não vou fugir como nunca fugi dessa discussão. O que eu estou dizendo é que, nesse momento, não é esse o objetivo. Nesse momento, é o objetivo de criar maneiras de melhorar a interlocução entre essas pessoas, quebrando os muros dos grupos. Essa política já acabou, na minha visão. E olha só, a gente estava discutindo, eu acho que tem um exemplo interessante nisso, da sensação de parceria da associação e do grupo que controla o futebol, ou até nessa questão de sociedade mesmo. A gente olha para um exemplo que está dando certo e muito certo na SAF, é o Botafogo. E lá no Botafogo, do César, que é presidente da associação, tem uma relação próxima ao John Tetson, presidente. Você acha que o próximo presidente do Vasco Associativo, não digo uma relação igual, não digo tem que ser melhor amigo, chama pra jantar, mas assim, você acha que tem que ter uma relação cordial, uma relação amistosa? Não. Falar a mesma língua? Não acho que tem que ser nem amistosa, nem cordial. Acho que tem que ser uma relação construtiva. Uhum. Não tem que ser amistoso com nada, nem ser cordial. Vou dizer assim, eu participei de conselho de empresa já. Tudo que acontece ali, nada ali é cordial e nem amistoso. Ou seja, você tem conflito o tempo inteiro. Cada um com a sua agenda. Agora, você tem sempre um objetivo principal. E esse objetivo principal tem que ser construído, né? Então, assim, o presidente do clube não tem que ser nem amistoso nem cordial com a SAF.
Ele tem que ser construtivo. E ser construtivo, muitas vezes, é ser crítico e duro. E bater. E buscar construir com a SAF uma solução para aquele problema, determinado problema. Então, é isso que eu digo. Não é ser um presidente, nem ser omisso como o Jorge tem sido. E eu falo isso abertamente, que eu falei na reunião de conselho deliberativo. Porque, claro, acaba sendo parte interessada. Porque nós fomos contra também isso, tá? Outro detalhe. Nós fomos contra que o presidente que conduziu ao processo da SAF fosse representante do conselho. Não poderia. Nós não queríamos que fosse. Queríamos que fosse eleito outra pessoa. Que não fosse o presidente do clube. Porque, o presidente do clube conduziu o processo, Aí o cara vai ser conselheiro do clube, da SAF. Acontece o que está acontecendo agora. Não bate. Por que não bate? Aí vem teorias mil. Uns falam uma coisa, aí tem os youtubers que falam que isso, a empresa não sei aonde, o Jorge tem uma empresa em Miami, começa as acusações infundadas na sua maioria. Mas abre porta para isso, entendeu? Então o que deveria ter acontecido, na época a gente cobrou isso, muito, e perdemos, era de que o membro do conselho de administração, representante do minoritário, não fosse presidente do clube naquele momento. Depois poderia ser. Ou seja, no segundo momento, poderia ser. Ou seja, o eleito agora, pode ser, não tem problema. Mas naquele momento, os dois teriam que ser eleitos no Conselho Deliberativo. Não poderia ser o presidente do clube, porque ele é parte interessada, Aí quando você olha, os dois, acaba que são as mesmas pessoas que conduziram toda a negociação da SAF. É claro que o senhor traz... Não estou nem dizendo que tenha nada de escuso, negócios obscuros, não estou falando isso não. Estou falando que é natural do ser humano se proteger. O cara participou da negociação. Então, quanto mais ele bater nessa negociação, mais ele apanha, Então, é óbvio que ele vai ali tentar minimizar o problema. Entendeu? É do ser humano, de um modo geral. Então, assim, por isso que nós não queríamos. Então, é outro ponto importante. Agora, voltando à sua questão, que eu esqueci, qual era... Não, eu perguntei se tinha que ter uma relação mais próxima mesmo voltando à questão da relação do presidente, não é essa relação que se espera do presidente do clube, tá? A relação que se espera do clube é a relação, primeiro, técnica, não é fanfarrão, não é politiqueiro, e nem é o presidente que está aí prometendo mundos e fundos. Não é esse cara. Esse cara acabou, morreu com Eurico, lá atrás. Acabou ali. Mesmo que a gente fosse ainda uma associação, poderia ter um espacinho pro fanfarrão ainda, porque a associação permite isso. Hoje, muito menos. Muito menos. No tempo que tem uma pessoa que, saiba conversar com uma empresa bilionária e arrancar dessa negociação o melhor para a associação, saiba cobrar contratualmente o que foi contratado por eles, pelas partes, e saiba sentar na mesa para renegociar aquilo que foi ruim para o clube e que poderia ser melhorado. Então é um aprimoramento do modelo. O que eu defendo é o seguinte: vamos aprimorar o modelo, não é destruir o modelo, é melhorar o modelo. Cara, eu vou dizer, pode gravar, tá gravado aqui. Eu mesmo dizer o seguinte: daqui a 10 anos serão pouquíssimos os clubes que não serão SAF no Brasil. Se não todos. Se não todos. Então, assim, para que não vamos ficar aqui brigando com o modelo, que é o modelo? Já temos o modelo. 77 é ruim, não sei o que, tá tudo bem. Vamos então melhorar esse negócio. Vamos melhorar esse modelo. Já tem aí uma fortuna colocada no negócio. Quer dizer, vamos usar melhor esse recurso. Inegavelmente, os caras colocaram dinheiro, tá aí, contratamos um monte de gente. Então, assim, gastamos dinheiro, tá aí registrado em qualquer lugar. Então, quer dizer, vamos melhorar esse modelo. Agora, não é ser nem benevolente, nem ser amistoso, nem ser cordial. É ser o que tem que ser. Cobrar como tem que cobrar, tecnicamente, e construir como tem que construir. Acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @Fora do Jogo Cast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!